A paz, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos para mais uma aula e o tema da aula de hoje é o Deus que provê. Antes a gente vai fazer uma oração, eu quero te convidar para fechar seus olhinhos e apresentar a Deus agora uma oração junto comigo, tá bom? Vamos orar? Senhor, meu Deus, nós queremos te agradecer por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos aqui na tua presença, te glorificando e aprendendo mais da tua palavra. Que o Senhor possa abençoar neste momento a todas as crianças, todos os alunos, que o Senhor abençoe a todas as famílias e que o Senhor venha nos dar a vitória e continuar provendo todas as coisas. Desde já nós te agradecemos porque tu és bom, meu Deus, tu és maravilhoso e grandes maravilhas o Senhor tem operado em nossas vidas em cada detalhe. Muito obrigada, meu Deus, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Crianças, hoje a gente vai aprender um pouquinho. O nosso tema, como eu já falei, é o Deus que provê. E o nosso versículo de hoje, ele se encontra no livro de 1 Pedro, no capítulo 5 e o versículo 7, que diz o seguinte: entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Aqui na Bíblia, ele fala de uma maneira um pouquinho mais diferente, mas significa a mesma coisa. Aqui na minha Bíblia, a tradução fala assim: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. E ansiedade nada mais é do que preocupação, né? Depois que a gente cresce, a gente começa a se preocupar com as coisas. Vocês ainda não, né? Porque vocês ainda são crianças. Mas depois que a gente começa a ter várias responsabilidades, a gente começa a ficar preocupado. E muitas vezes, com essa ansiedade da coisa que ainda nem aconteceu, que ainda vai acontecer no dia seguinte, ou muitas vezes ainda falta uma semana, um mês para acontecer aquilo que a gente está preocupado, para chegar aquela data. E ainda assim a gente já começa a se preocupar. Já começa a dormir com dificuldade porque fica preocupado no dia seguinte. Poxa, como é que eu vou resolver tal coisa, né? Essa é a nossa preocupação. Só que o que a Bíblia está dizendo aqui pra gente? Pra gente não ter essa preocupação. Para que a gente lance todas essas preocupações nas mãos de Deus. Porque Ele cuida da gente. E Ele cuida mesmo, em cada detalhe. A história de hoje vocês vão ver que Deus, Ele cuidava do seu povo no passado, em cada detalhe. A preocupação de Deus no que eles iam comer, no que eles iam beber. E hoje também não é diferente. Muitas pessoas às vezes ficam muito preocupadas com o que vai comer, com o que vai vestir. E o que a Bíblia nos fala é para nos tranquilizar mesmo. Para nos mostrar que nós temos um Deus acima de todas as coisas e que pode todas as coisas. Porque para o nosso Deus não existe nada impossível. Deus, ele pode tudo. E a nossa visão, ela tem que ser essa. Entendermos na nossa cabeça que nós só precisamos confiar nele. Simplesmente confiar em Deus. Porque tudo mais ele vai prover pra gente. Tá bom? Vamos falar um pouquinho então sobre essa história. A história de hoje é sobre o povo de Deus que morava no Egito, né? O povo de Deus, os israelitas, há muitos anos atrás, eles moravam lá no Egito como escravo, né? Então eles foram levados para o Egito, mas como escravos. Eles não tinham liberdade. O escravo, ele é obrigado a trabalhar todos os dias sem salário, né? Sem ganhar nada em troca, é o mínimo que ele ganha para poder sobreviver e continuar trabalhando. Né, o mínimo de comida que ele ganha, né? Mas não tem descanso, ele trabalha todos os dias, é um trabalho árduo. Como escravo mesmo, a pessoa não tem liberdade, não pode escolher o que ela quer fazer, né? Ela é escrava e tem que obedecer os senhores. E naquela época era assim, né? O povo de Deus, os israelitas, eles estavam no Egito como escravos. Então você imagina que situação triste, né? Viver como escravo numa terra que não é a sua terra, né? Uma terra estranha para eles, porque eles estavam lá como estrangeiros. Mas quando Deus falou que iria libertar o seu povo, e Deus usou Moisés para realizar isso, né? Vocês já conhecem a história. Esse povo, ele saiu do Egito. Então Deus trouxe a libertação para eles, né? Um povo que era escravo, que vivia lá sem ter a sua liberdade, fazendo tudo obrigado, eles tiveram a liberdade deles. Então, só de sair de lá já era um grande motivo para glorificar a Deus. E durante todo o percurso que eles estavam fazendo até chegar à Terra Prometida, esse povo começou a reclamar, né? Começou a murmurar, e tudo eles reclamavam. Tinha medo do que ia comer, tinha medo de perecer naquele sol quente, tinha medo se viesse muito frio, eles ficavam com medo, e começou a reclamar por tudo isso. Toda essa insegurança começou a trazer essa preocupação para eles. Poxa, como é que vai ser o nosso futuro, né?
Como é que vai ser a nossa vida daqui pra frente? Se a gente não tem comida, se a gente não tem bebida. E começaram a murmurar de uma maneira tão grande que eles começaram a falar que era melhor viver lá no Egito. Mas olha só, né? A pessoa, quando ela começa a murmurar, ela não pensa, ela só começa a reclamar sem pensar. Porque naquela época eles eram escravos. E agora eles já não eram mais escravos, agora eles eram libertos. Porque Deus libertou eles. Deus disse, né, pra eles. Para Moisés: Moisés, diga ao meu povo que hoje eles comerão carne e amanhã comerão pão. Então Deus proveu carne, que foi algumas codornas, né, um tipo de pássaro pequenininho, para que todos eles comessem à vontade, e proveu no dia seguinte, quando eles acordaram, tinha pão, né, no orvalho assim da grama. Eles puderam comer pão, pegar o pão fresquinho, né, vamos dizer assim, e se alimentarem, né? E tinha tanto que eles podiam comer à vontade. Aí depois desse grande milagre que Deus operou, ainda assim eles começaram a reclamar. Que tinham medo de passar necessidade de sede, tinham medo de morrer de sede. E ainda assim, Deus, com toda a paciência, Deus foi lá e usou Moisés novamente para que ele pudesse bater na rocha e pudesse jorrar água para que todos pudessem beber à vontade. E Deus proveu. Então, todo esse percurso que eles tiveram durante o deserto, Deus preparou tudo. Eles não passaram frio, eles não passaram fome, eles não passaram sede, porque tudo Deus proveu. E o que eu quero dizer pra vocês é que hoje não é diferente nas nossas vidas. Por mais que às vezes a gente passe por dificuldade, por preocupações, a gente tem que ver que em cada detalhe Deus tem cuidado da gente. Deus tem cuidado de mim, da minha família. Tenho certeza que Ele também tem cuidado de você e da sua família. O mesmo Deus que proveu lá no passado é o mesmo Deus que provê hoje. O que a gente precisa fazer simplesmente é agradecê-lo e confiar nele, né? Então eu quero que você entenda agora, quero que você pense aí na sua cabecinha, se você tem feito isso. Se você tem agradecido a Deus todos os dias pelo seu alimento, se você tem agradecido pela roupa que você está vestindo agora, pela casa que você tem, pelo abrigo que Deus tem preparado para você e para sua família. Você tem sido grato a Deus? Porque a melhor coisa que a gente pode fazer é ser grato a Ele, agradecer sempre e confiar nele, totalmente do nosso coração. Porque tudo que vocês precisarem, Ele vai prover. Como é que a gente vai fazer isso, tia? A gente vai fazer isso em oração. Deus conhece o seu sentimento, Deus conhece o desejo do seu coraçãozinho e conhece o desejo do coração de toda a sua família. Mas a gente precisa expor isso para Ele em oração. Então, toda vez que a gente for orar, a gente vai colocar a Deus qual é o desejo do nosso coração. E vai ser feito segundo a vontade dEle, porque Ele sabe o que realmente a gente precisa, né? Então não é simplesmente o que a gente quer, mas é o que realmente a gente precisa. E Deus vai prover, porque Ele pode todas as coisas. E vamos ser gratos também, né? Sempre agradecer a Deus por tudo, porque Ele tem cuidado de nós de uma maneira incrível. Ele tem preparado coisas incríveis que às vezes a gente até acha que a gente não merecia receber, mas não é pelo nosso merecimento, mas é porque Deus é maravilhoso, Deus é muito bom, e Ele, como um pai grande e amoroso, Ele tem cuidado da gente com todo o carinho e com toda a dedicação. Então a gente precisa também ser como filhos obedientes e gratos a Ele por tudo. E estar passando essa mensagem para vocês é um privilégio muito grande, porque nós, em todas as aulas que a gente tem passado, a gente tem visto o cuidado dele com a gente, com toda a nossa família e com todas as crianças da nossa escolinha, né? E eu desejo que vocês também tenham todas essas experiências. Eu sei que vocês são ainda muito novinhos, mas nós queremos que todos vocês tenham também essa experiência com Deus, o Deus que provê. Então, a dica de hoje, né, da lição de hoje é que a gente seja mais grato, que a gente evite ficar murmurando, que a gente evite ficar reclamando e que, acima de tudo, a gente venha confiar em Deus. Porque o nosso Deus é o Deus que provê todas as coisas, tá bom? Crianças, vamos então fazer a oração pra gente encerrar essa aula, tá bom? Feche seus olhinhos. Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer por este momento aqui com nossas crianças, que o Senhor possa abençoar a cada uma, que possamos ser gratos todos os dias, porque em tudo, em cada detalhe, o Senhor tem sido um Deus incrível, um Deus maravilhoso, um Deus que provê todas as coisas. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. Que o Senhor possa estar provendo na vida e na família de cada criança.
Em nome de Jesus, amém. Um beijo, crianças. Boa semana. Fica com Deus. Tchau, tchau.